Bom dia, igreja. Nós já nos preparamos, já louvamos, já nos confraternizamos e agora vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu me chamo Elton, eu venho ali de São Bernardo do Campo, da região do ABC, estou com a minha família. E o tema que eu escolhi para nós conversarmos essa manhã se chama ofício real. A palavra ofício real significa trabalhando para a realeza. Eu tenho certeza aqui que muitos dos que aqui estão já tiveram a oportunidade de ir até esse local ali em Londres, o famoso Palácio de Buckingham. E o que salta aos olhos quando você vai lá é um ponto turístico quase que obrigatório você parar para tirar uma foto com a guarda real. E esses homens estão ali cumprindo o seu propósito, fielmente trabalhando para a realeza. Antigamente, para a famosa e quase que invencível Rainha Elizabeth, agora o Rei Charles. Alguns dizem que ele começou a trabalhar um pouco tarde, né? Enquanto alguns estão pensando em aposentar, ele começou a trabalhar agora como rei. Mas assim é a vida. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse tema nessa manhã. Para a gente inaugurar os trabalhos nessa manhã, eu escolhi esse tema para a gente conversar. E você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 20. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Eu gosto muito desse texto, esse texto fala muito ao meu coração e ele vai pavimentar a nossa conversa nessa manhã de sábado. Estamos aí, já entramos no final do ano, né? Praticamente o mês natalino, e a gente tem muito a agradecer a Deus. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre esse texto. Olha o que ele diz na minha versão. Todos encontraram, amém? Deixa eu combinar uma coisa com vocês. O pregador que vos fala essa manhã, ele é um pouco carente de algumas habilidades. Então eu preciso que você interaja comigo, ok? Então quando eu te perguntar alguma coisa, não fique receoso. Responda, não importa se está certo ou errado. Apenas interaja, ok? Para que a gente tenha uma dinâmica diferente no culto dessa manhã. Tiago capítulo 5, versículo 20, na minha versão vai dizer o seguinte: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Esse texto, irmãos, ele fala muito ao meu coração. Me permita contar uma história a vocês, e essa é a minha história. Diferente de muitas pessoas e semelhante a tantas outras, eu não nasci na igreja adventista, ou como dizem, né, eu não fui criado na igreja adventista. Estava conversando com o Beto aqui atrás, ele também estava me contando um pouquinho da história dele, que essa igreja nasceu há 16 anos atrás e ele veio para cá depois, e ele também não nasceu na igreja adventista. Eu vou começar a minha história falando um pouquinho sobre a minha mãe, Dona Quinô. O nome Quinô é um nome indígena, é homenagem lá aos ancestrais da minha mãe. Minha mãe era natural de Alagoas, Maceió, e minha mãe teve uma cultura e uma educação do campo. O meu avô, pai da minha mãe, era um homem muito rústico, muito rude, interiorano de Alagoas, e que não tinha muito jeito para criar filho. A pedagogia de hoje em dia enquadraria ele em vários aspectos, e ele sempre educou pela correção ali física. Minha mãe era mais velha de um grupo de alguns irmãos, ela não suportando essa vida, aos 19 anos ela se relaciona com um rapaz ainda em Maceió, tem um filho, ela tem um aborto espontâneo dessa primeira gestação, não prospera, e ela não suportando mais essa vida, esse sofrimento de Alagoas, ela veio para São Paulo. Houve um período que São Paulo houve um êxodo muito grande de pessoas do norte, nordeste para São Paulo para tentar uma vida melhor. E minha mãe veio com esse objetivo de tentar uma vida melhor. Ao chegar em São Paulo, ela conheceu o pai da minha irmã mais velha, um espanhol, e ali ela se relacionou com ele, tiveram a minha irmã mais velha, mas não contraíram família, não ficaram juntos. E depois minha mãe conheceu o meu pai. Meu pai, ele era um ótimo homem para você não casar, mulher. Meu pai, ele era mulherengo, meu pai não tinha compromisso com família. Para vocês terem uma ideia, meu pai teve vários relacionamentos, e por parte de pai eu tenho aproximadamente 10 irmãos. Quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e tinha um irmão recém-nascido de 11 meses de vida, que eu não o conheço até hoje. Se eu passar por ele na rua, eu não o reconheço, ele não me reconhece. Esse era meu pai. Pois bem, então minha mãe ficou sozinha em São Paulo, cidade grande, sem recurso, sem uma rede de apoio, sem trabalho, sem formação curricular, e minha mãe precisava criar esses 3 filhos. Logo ela
colocou a cara no mundo, foi fazer o que dava para fazer para criar os filhos. E na cidade grande, ela entendeu que a religião era um ótimo apoio para criar os filhos. E um dia nós estávamos em casa, eu acredito que eu tinha por volta de 5 a 6 anos, e chegou um casal em casa, bateu na porta e ofereceu estudos bíblicos para mim, para minha mãe e para minhas irmãs. E quem que era esse casal? De qual denominação eles eram? Dos Testemunhas de Jeová. Nossos irmãos dos Testemunhas de Jeová. E ali nós começamos a estudar a Bíblia com os Testemunhas de Jeová. O primeiro livro que nós estudamos se chamava Meu Primeiro Livro de Histórias Bíblicas. Um livro um pouco grande assim, mais ou menos nessa dimensão, da capa dura amarela, e ali contava histórias dos patriarcas, dos profetas, ou a abertura do Mar Vermelho, o Egito, Abraão, Isaac, Jacó. E ali nós inauguramos a nossa forma de ler, interpretar e compreender a Bíblia. O tempo passou, foi avançando, depois nós avançamos para um outro livro chamado Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Ele é um livro um pouco menor, mais ou menos do tamanho do nosso inário, da capa bordô, e ali os estudos bíblicos iam se aprofundando. Irmãos, isso pavimentou a minha forma de pensar dentro do mundo cristão. Eu orava como os Testemunhos de Jeová, eu pensava como testemunho de Jeová, eu não celebrava aniversários, eu não doava sangue. E esse entendimento da Bíblia, das questões religiosas, ele me acompanhou durante muito tempo da minha vida. O tempo foi passando, como eu mencionei, quando chegou nos meus 9 anos de idade, nós mudávamos muito. A nossa vida na infância, ela era muito difícil. O que alguns chamam de dificuldade hoje, para nós naquela época era fartura. A vida era muito difícil, irmãos. A vida era quase que miserável para nós. Com 9 anos, minha mãe, a gente sempre morou de aluguel. Então ela alugava uma casa, nós mudávamos para essa casa. Com 3 meses nós éramos despejados porque minha mãe não conseguia pagar o aluguel. Então nós morávamos em muitos lugares diferentes. Nós fomos morar em um lugar lá no Jardim Zaira, em Mauá, não sei se você conhece, que era uma rua de feira. E ali a situação era tão crítica, a situação era tão periclitante, que nas terças-feiras nós esperávamos o término da feira e nós íamos para trás das barracas para recolher o resto de fruta, de legumes e de verdura, para tentar recuperar, limpar, para consumir aquilo ali, porque não tinha o que fazer. Nessa época da Rua da Feira, nós morávamos em frente a um bar. O dono do bar, ele ficou sensibilizado com a nossa situação. E ele tinha um sobrinho que trabalhava com ele, e esse sobrinho não queria muito saber de trabalho. E ele chegou para mim um dia e falou assim: escuta, você não quer trabalhar para mim? Eu falei: é claro que eu quero trabalhar para você. Aí ele perguntou assim: quanto que você quer ganhar? Eu vou te pagar por semana. Aí eu olhei para ele, irmãos, e falei assim: eu vou dar um salário para ele que ele jamais vai conseguir me pagar. Eu virei para ele e falei assim: você me paga R$10 por semana. Aí ele: R$10 por semana? Tá bom, tá fechado. E por que R$10 por semana, irmãos? Ele me pagava toda segunda, porque naquela época com R$10 era suficiente para fazer a feira. E a gente não precisava mais pegar resto de feira, porque naquela época, os mais antigos vão lembrar, o quilo da batata era 30 centavos, o quilo da cenoura 40 centavos, a dúzia de banana era 30 centavos. Então o custo, o real era forte, a moeda estava forte naquela época. Então com R$10 eu sabia que era suficiente para a gente fazer feira, e a gente não ia precisar mais pegar resto de feira. E ali eu recebia na segunda, dava dinheiro para minha mãe, e na terça ela fazia feira. O tempo passou um pouco mais, eu comecei a me afastar da religião, me afastar de igreja, de todo esse movimento. Os estudos bíblicos não iam muito bem, porque trabalhando no bar eu aprendi tudo que não se deve. Eu aprendi isso com 12 anos, tá? Eu fui trabalhar no bar. Eu aprendi a beber, eu aprendi a jogar, eu aprendi uma série de coisas, aprendi a mentir, aprendi tudo que não deve no bar. O tempo passou, entrei na fase de adolescente, comecei a conhecer coisas que a adolescência, que o período da adolescência ela nos atrai, né? Eu queria ser jogador de futebol, eu comecei a querer participar de grupos de colegas, isso me encantava muito e eu fui aos poucos me afastando. O tempo passou e aí eu cheguei na fase da adolescência, ali perto dos meus 16 anos, e conheci aquela que seria a mulher que mudaria a minha vida, Dona Aline, minha esposa que está aqui. Mas não olha para ela que ela não gosta, tá, irmãos? Ela e as minhas 3 filhas não gostam de ter atenção para elas. Elas estão aqui, as outras foram ao banheiro, mas não é para olhar para elas, viu? Porque depois elas brigam comigo, é por conta e risco de vocês, tá bom? Não olhem para elas.
Conheci a dona Aline e ali nós começamos a nos envolver. Nessa época, irmãos, havia um movimento musical muito famoso. A gente estava por volta de 15, 16 anos, que era o tal do axé. Lá na nossa região era a tal da lamberóbica, que era músicas de axé, que a gente dançava, fazia coreografia e se apresentava. Olha que coisa impressionante. Nessa época eu tinha uns 35 quilos a menos, usava uma pochete vermelha, sem camisa. Irmãos, era a coisa mais ridícula do mundo. Não ri não, irmão, eu fico chateado. É brincadeira, faz parte da nossa história. E ali eu conheci a minha esposa, dona Aline, e nós começamos a nos relacionar. Daqui a pouco nós avançamos para um namoro, e um dia ela chegou para mim e falou assim: eu estou grávida. Irmãos, mas eu não tinha muita noção das coisas, porque jovem não tem muita noção das coisas, né? Jovem acha que, não, é tudo do nosso jeito, não, jovem, está tudo tranquilo, não tem problema. Olha como que eu pensava. Eu sempre fui muito bom na escola, mas eu não gostava de estudar. Eu sempre peguei as coisas muito fácil. Então eu não frequentava direito as aulas, eu matava a aula, eu ficava conversando, eu me juntava com aquele grupinho terrível do fundão, sabe? Esse grupinho, eu era desses, abençoado. E eu pensava, não, quando eu atingir a fase adulta, lá na região do ABC, a área fábrica automobilística é muito forte. Nós temos a General Motors, a Scania, a Mercedes-Benz, a Volkswagen. Nós temos uma série de empresas ali do ramo de automobilístico. Então na minha cabeça daquela época eu pensava, não, daqui a pouco eu entro em uma dessas multinacionais, dessas empresas automobilísticas, e vou trabalhar lá e me aposento lá. E as histórias que a gente ouvia da época era que pegava essas pessoas no laço na rua, convidava para trabalhar, levava um currículo e você já entrava nessa empresa. E a minha cabeça pensava, não, daqui a pouco eu vou para uma empresa dessa e ali eu começo a trabalhar lá e eu vivo a minha vida lá. Irmãos, vou usar até a palavra do nosso músico aqui: lê do engano, irmãos. E ali ela chegou para mim e falou assim: estou grávida. Eu falei, eita, não tinha estudo direito, me afastei da escola. A Luana, no dia que a Luana nasceu, a ficha caiu. A Luana é a mais velha, ela nasceu no Hospital Metropolitano da Lapa. Quando eu pus o olho nela no hospital, eu falei, eu sou pai, cara. A ficha caiu aí, irmão, você acredita? Eu não tinha entendido ainda o que era ser pai. Dali para frente começou a rotina de comprar NAN. Alguém aqui já comprou isso? Sabe do que eu estou falando? Irmão, é difícil essa vida, né? Fralda. Meu Deus, eu e minha esposa fomos no mercado esses dias e nós fomos olhar o preço da fralda. R$85 um pacote de fralda, irmãos. Eu falei para ela, se fosse hoje a gente estava perdido. Está caro demais, meu Deus do céu. E a gente começou essa vida sem trabalho, sem formação. E eu tentei agora voltar a recuperar o tempo perdido. E aí eu fui fazer o que dava, irmãos. Fui trabalhar em loja de real, fui trabalhar como cobrador de lotação. Lembra da lotação? Trabalhar como cobrador de lotação. Fui fazer o que dava, irmãos. Trabalhar em metalúrgico, fui trabalhar com o que dava. Pois bem, um dia, quando eu conheci a Aline, um pouquinho antes dela engravidar, a gente estava namorando, eu fui em uma das festas da família dela. A família dela é de ascendência da Bahia. Tem muito baiano na família dela. A família dela, por parte de pai e mãe, são baianos. Inclusive, tem baiano aqui? Ô, irmã, sangue quente, hein? Aqui tem pouquíssimo baiano, só pouquíssimo. Eu fui em uma igreja, irmãos, eu fiz essa pergunta, falei, irmãos, tem baiano aqui? O irmão levantou a mão e falou assim, irmão, nessa igreja, até os tijolos é baiano. Eu falei, rapaz... Aí nós fomos, a primeira festa que eu fui na casa da família da minha esposa, baiano festeiro, irmãos, 3 dias de festa. A festa começou na sexta de tarde e foi até o domingo. E tinha um personagem nesse contexto que me chamou muita atenção. O nome dele era José. O José chegou na sexta, na festa, e só foi embora no domingo, sem dormir, comendo, bebendo e jogando. Eu falei, não é possível, esse homem é um mutante. E o José, irmãos, bebia. Mas o José bebia com vontade. Não era aqueles golinhos, não. Ele bebia com vontade. Era quente, era gelada. O José bebia com vontade. O José era primo da minha esposa, primo da esposa Aline. Passou-se um pouco mais de tempo. A Aline engravidou, a Luana nasceu. O José, desculpa, a Luana não tinha nascido ainda, desculpa. Ele nos convidou para o casamento dele. E o casamento do José, adivinha onde foi, irmãos? Em qual igreja? Está com medo de responder que você errou a primeira, né? Na igreja adventista. Primeira vez que eu pus o pé na igreja adventista foi no casamento do José. Achei meio estranho, o povo meio estranho, o povo meio muito quieto, muito formal.
É meio assim, né? Quando a gente chega na igreja a primeira vez, né? Esse povo é estranho. Aqui vocês são até um povo mais leve, mas da onde a gente veio, a igreja era muito conservadora. O púlpito é só de gravata, não pode falar na igreja. Tinha uma irmã lá que quando alguém estava conversando, ela ficava assim: shh, shh. A minha esposa sabe exatamente o que eu estou falando. Não pode conversar na igreja. Era esse contexto. E ali nós conhecemos a igreja adventista. Passou-se um pouco mais o tempo, o José chegou em casa e falou assim: escuta, vocês não querem estudar a Bíblia não? Aí eu, no auge da minha arrogância, virei para o José e falei assim: José, se você quiser ensinar a Bíblia para a Aline, minha esposa, e para minha cunhada Andréia, você pode, mas para mim não precisa, porque eu já sei de tudo. Eu já conheço a Bíblia, já estudei a Bíblia, José, não preciso de você. Inclusive nessa época, como eu precisava organizar a minha vida, o testemunho de Jeová, ele não jura bandeira. E os homens que aqui estão, que já ultrapassaram os 17, 18 anos, sabem que quando você chega nessa fase de 16, 17 anos, você precisa fazer o alistamento militar. E você precisa de um documento chamado CAM, Certificado de Alistamento Militar. Sem esse documento, você não consegue emprego formal. As empresas exigem esse documento. E eu não tinha o CAM, porque o meu entendimento era de um testemunho de Jeová, e eu não fiz juramento da bandeira. No entendimento dessa religião, a pátria não está acima de Deus, então eles não juram bandeira. Olha que impressionante. É um tipo de entendimento. E ali eu estava correndo atrás disso, me reaproximei da igreja. O irmão falou assim: ó, você tem que se batizar para a gente te dar a carta, para você ter a liberação da junta militar, para você conseguir agora voltar ao mercado de trabalho de forma oficial, porque eu fazia bicos, irmãos. Eu te fazia o que dava. Muito bem. E ali nós começamos os estudos na casa da minha esposa, na casa do meu sogro. Começamos os estudos bíblicos. E irmãos, eu não ligava, eu não me importava. Começava lá a tocar o hino, eu nem balbuciava. Eu tinha oração lá, eu ficava de um olho aberto, outro fechado, não me envolvia, não me importava, literalmente, não me importava. O estudo que o José fazia para nós era assim: ele colocava o DVD do Ouvindo a Voz de Deus, lembra o pastor Bulhão? Que era aquela entrevista, e depois tinha a folhinha, a gente preenchia a folhinha para responder certo e errado. E eu não me importava, não ficava procurando chifre na cabeça do pastor Bulhão, essas coisas de gente que acha que a igreja é uma seita, né? Porque a ideia que a gente tem da igreja adventista é que ela é uma seita. Muito bem. O tempo passou, eu não me importava. Nós terminamos ouvindo a voz de Deus, 27 estudos, avançamos para o grande conflito. Pastor Luiz Gonçalves, aí são verdades mais contundentes. Pastor Luiz Gonçalves, ele bate mais pesado. E eu continuava sem me importar. E aí quando nós entramos no estudo do pastor Luiz Gonçalves, eu tomei uma postura. Eu falei assim: eu vou provar para o José que esses estudos aqui estão tudo errado, que quem tem a verdade sou eu. Então o que acontecia? O pastor falava, eu pegava a minha Bíblia, um pedacinho de papel, e eu anotava para provar para o José que aquilo ali estava errado, que quem sabia a verdade era eu. E assim foi. Primeiro estudo, o pastor falava, eu anotava. Final do estudo, tchau José, até semana que vem. Voltava para o quarto, fechava a porta, reestudava, e para minha surpresa, estava certo. Coincidência, próxima semana, tudo bem José? O pastor falava, eu anotava, ele ia embora, eu voltava, fechava a porta, reestudava tudo que ele tinha falado. Irmãos, e começou a fazer sentido. Eu comecei a entender que talvez eu não conhecia tudo. E eu fui, estudo após estudo, tentando provar para o José que ele estava errado. E um dia no final do estudo, José falou, ele colocou aquele hino, Ele Virá. E aquele hino, irmão, arrebentou comigo. O poder da música, né? Aquele hino arrebentou comigo. Ele fala assim, em suma: onde você vai estar quando Jesus voltar? Como você vai estar? E eu olhava para a Luana, olhava para minha esposa, como que eu vou estar? Como vai estar a minha família? E é engraçado, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a perspectiva muda, né? Aquilo que a gente gostava, que a gente perdia tempo, a gente não perde mais. A gente começa a viver pelo outro, a gente começa a se importar mais com aquele serzinho, né? E é engraçado que um filho, ele faz tão pouco e agrada a gente, né? Ele faz xixi, cocô e chora, e a gente fica, ai, que coisa linda. Aí quando cresce a gente quer que arrume o quarto, né? E assim foi. E no dia 14 de junho de 2009, eu desci as águas, me tornei um adventista do sétimo dia. Obrigado, filha. A minha calça está subindo que eu estou com uma joelheira. Eu tive um rompimento do ligamento cruzado. Então eu estou de joelheira, minha filha está me ajudando. E ali eu me tornei adventista do sétimo dia. Irmãos, quando eu entrei para a igreja, Deus me transformou em um bom pai, em um bom esposo. Ele me tirou de uma condição
sem futuro, irmãos. Na época que eu conheci minha esposa, eu morava em um barraco de 6 de comprimento por 3 de largura, numa comunidade chamada Jardim Cerqueira Leite, lá em Mauá. E Deus me tirou dessa condição, e hoje eu sou tesoureiro do Colégio Adventista de Diadema. Eu não estou dizendo isso para mostrar que eu sou melhor que vocês. Eu quero te mostrar que, olha como Deus transforma vidas, irmãos. Olha como Ele pega pessoas sem perspectiva, sem futuro, sem norte, sem horizonte, sem amparo, sem rede de apoio. O meu objetivo, a consequência da minha vida era ser um traficante, era ser um menino, um ladrão, qualquer coisa. Onde eu morava, na comunidade que eu morava, na frente da minha casa, havia um ponto de tráfico de drogas. Um dos traficantes morreu no meu portão, e Deus pegou esse jovem sem perspectiva, sem rumo, sem vida, e transformou, e me deu uma vida, e me deu uma esposa, e me deu filhos, e me deu um futuro, irmãos. Por isso que esse texto mexe muito comigo. Ele fala assim: sabei que aquele que converte um pecador salva a alma dele e cobre multidão de pecados, irmãos. Eu queria te motivar para a gente viver essa realidade em nossas vidas. Quantas pessoas, quantos Eltons tem lá fora, irmãos? Se não fosse por um José na sua vida, talvez você não estaria aqui. E olha como é importante você estar aqui na presença de Deus, com esperança, com futuro, com perspectiva. Há nesse momento pessoas lá fora, irmãos, se entregando ao vício do álcool. Há nesse momento alguém se entregando à prostituição. Nesse momento alguém está cortando os pulsos para deixar de viver a existência nesse mundo. E nós estamos aqui. Eu queria te motivar a ser um José na vida do outro, irmãos, a salvar do pecado e guiar no serviço. Sai daqui com essa consciência, com isso muito claro na sua mente. Saiba, se você levar alguém aos pés de Jesus, você salva a alma dele e cobre multidão de pecados. Por isso que esse texto fala ao meu coração, irmãos. E eu conto essa história para te motivar, porque se Deus transformou a minha vida, Ele tem muito a fazer. Ele tem tanto a fazer, irmãos. Às vezes a gente quer ir para a África, quer ir para lugares distantes, e às vezes a nossa África está aqui, irmãos, na nossa vizinhança. Eu gosto muito dessa ilustração que diz que um homem chegou num armazém onde guardavam ali alguns trens, e ele olha para uma locomotiva no meio daqueles grandes trens e fala assim: nossa, essa locomotiva é muito bonita, muito bem conservada, muito bem pintada, mas o que acontece com ela? O rapaz que cuidava daquele armazém diz: olha, realmente ela é muito bonita, linda e bem conservada, mas ela tem um defeito grave. Ela não puxa atrás de si mais nenhum vagão. E muitas vezes nós estamos na igreja como uma locomotiva velha e bem conservada, que nós fomos chamados para ser missionários, mas nós não puxamos mais ninguém atrás de nós. Ellen White vai dizer: todo verdadeiro cristão nasce no reino dos céus como um verdadeiro missionário. É muito gostoso vir para o culto, uma igreja linda como essa, bancos confortáveis, banda maravilhosa, um hino de qualidade, mas se a gente não levar pessoas aos pés de Cristo, a nossa existência ela é vã. Nós fomos chamados para salvar, para buscar, para sermos missionários de diversas formas, através da música, através do sorriso, através da recepção, de qualquer forma, mas nós não podemos nos conformar em ficar sentado na igreja, irmãos. Nós viramos uma geração que gosta de consumir um programa. Quem vai cantar? Quem vai pregar? Se for bom, eu vou. Se não, vou ficar aqui em casa mesmo. Você não foi chamado para consumir programa. Você foi chamado para pregar, para salvar, para ser luz em meio às trevas que é esse mundo. E desculpa se eu estou falando de uma forma tão efusiva, mas é uma realidade que nós vivemos, irmãos. Ou é mentira minha? Vamos seguir. Olha o que diz Atos capítulo 16. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Eu já vou pedir desculpa, eu vou avançar um pouquinho do horário que me passaram. Tudo bem, pessoal? Acredito que eu vou precisar de mais uns 10 minutinhos, tudo bem? Pode ser? Obrigado, irmãos. Atos 16. Atos 16, versículo, para ganharmos tempo do 9 em diante, ok? Atos 16, o contexto, segunda viagem missionária de Paulo. No final do capítulo 15, tem um desentendimento ali entre ele, Barnabé, Marcos. E aqui eles estão no contexto de missão, levar a mensagem em diante. Capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vamos contextualizar, essa visão era um anjo que chegou para ele e falou assim: vem até a Macedônia. Olha que coisa interessante, versículo 10. Assim que teve a visão,
imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. No livro Acrescentados, capítulo 3, versículo 8, eu tenho a minha versão desse texto. Não é canônico, tá? Não se iluda, estou brincando. Na minha interpretação, esse texto diz o seguinte: eles receberam a visão do anjo. Aí estava, lembra? Qual que era o período do dia que eles receberam a visão? De noite. Contexto: não havia energia elétrica, não havia luz celular. A luz, ela era natural da lua ou do céu, de baixíssima produção de foco de luminosidade, ou de lamparina. Ok? E fala que, aí, no meu contexto, eles ouviram o anjo, tomaram aquele chazinho de camomila gostoso para você abaixar ali as energias, para ficar tranquilo. Colocou aquela pantufa de personagem, pijaminha bem confortável, colocaram o relógio para despertar às 4:30 da manhã, foram dormir, acordaram, fizeram o seu de jejum, a sua intimidade com Deus, e depois eles foram pregar o Evangelho. É isso que diz o texto? O que diz o texto? Imediatamente eles ouviram a mensagem de Deus, eles ouviram o apelo do anjo, e imediatamente, senso de urgência, irmãos. Parece que nós estamos perdendo o senso de urgência. O livro a neutralização do adventismo e o livro do Apocalipse diz que nós somos uma geração que parece que está sedada com as coisas desse mundo e não percebe que a nossa função como adventistas do sétimo dia é pregar a volta de Jesus. A mensagem dessa igreja é: Jesus está voltando, é o noivo da parábola das 10 virgens. Ei, acorde, o noivo vem vindo. Só que parece que nós estamos dormindo, letárgicos, sem prestar atenção nos sinais que estão ao nosso redor. E aqui o senso de urgência parece que foi perdido. Eu não estou dizendo que você não deve ter projetos, planos de estudar, viajar, casar. Não estou dizendo isso. Mas lembra daquele hino que diz assim, que nós vivemos com os pés na terra e os olhos onde, irmãos? No céu. Mas às vezes parece que nós estamos tão confortáveis e esse mundo está tão gostoso que a gente pensa assim: Jesus, não volta agora não. Espera só mais um pouquinho, eu preciso ir para Bahamas. Estou programando para daqui 2 anos. Não vem agora não. Senso de urgência, irmãos. Paulo, o que diz lá no livro de Tessalonicenses, narrando os eventos da volta de Jesus? Ele diz assim, com essas palavras, ele diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles para as nuvens. Paulo tinha a convicção de que Jesus voltaria nos dias dele. Paulo tinha certeza. Pedro vai dizer assim, olhando para o céu e vendo ele desenrolado. Pedro, Paulo, os apóstolos, eles tinham a convicção que Cristo viria nos tempos dele. Mas hoje parece que nós vendemos uma verdade como se fosse mentira, e Hollywood vende uma mentira como se fosse verdade. Quem já se assustou vendo o filme aqui? Todos nós, irmãos. Isso se chama roteiro psicológico, é para te assustar mesmo, é para você chorar. Eu assisti um filme esses dias chamado O Pior Vizinho do Mundo. Que filme maravilhoso. Mas eu chorei com aquele filme, irmãos. Assisti 2 vezes, chorei as 2 vezes. O filme maravilhoso. Eu me identifiquei muito com o personagem, que é um velho ranzinza. A minha esposa falou: você aí. Eu fiquei pensando, sinais, né, irmão? Sinais. Tom Hanks, maravilhoso, filme maravilhoso. E eu fico pensando, irmãos, senso de urgência. Nós estamos perdendo o senso de urgência, irmãos. Nós estamos confortáveis, nós estamos paralisados, anestesiados por um mundo que está dizendo assim: não é bem assim, não. Isso era na época de Ellen White, na época de Guilherme, agora não é bem assim. Olha para os pioneiros dessa igreja, irmãos. Eles chegaram de forma errônea, marcaram a data para a volta de Jesus, mas eles tinham a convicção que Jesus vinha. Quando você lê os relatos da época, um vendeu as fazendas, outro vendeu tudo que tinha, outro parou de trabalhar, porque eles tinham certeza de que Jesus voltaria. Convicção. É para hoje a mensagem do advento, não é para amanhã, não é para a próxima geração, é para agora. E como nós estamos, irmãos? Estamos dormindo, irmãos. Estamos confortáveis no banco de igreja, vindo em um culto ou outro, quando dá vontade, porque achamos que nós estamos aqui para bater ponto. Você não vem à igreja para bater ponto, você vem com o coração agradecido a Deus, irmãos. Para com essa ideia que você vem aqui não é clube.
Aqui não é o seu clube que você vem para marcar presença, para ver os colegas, para mostrar sua roupa nova. Você vem aqui, quando você entra naquela porta aqui para dentro, é para agradecer a tudo que Deus já fez na tua vida. Nesse momento, há uma pessoa na UTI sem esperança de vida, e você está aqui saudável. Não é motivo para agradecer? Nesse momento está caindo bomba na faixa de Gaza e em Israel, e você está confortável, seguro dentro da sua casa, e não é motivo para agradecer? Senso de urgência, irmãos. Senso de urgência. Olha o que diz Mateus, para a gente ganhar tempo eu vou ler na tela, tá? Desculpa, Lucas 10, 2. Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são... O próprio Jesus disse, irmãos. Ele diz: portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. O mundo já passou de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Eu não estou pedindo para você sair daqui e fazer uma campanha evangelística e batizar 100 pessoas. Nós somos em torno de 20 milhões de adventistas ao redor do mundo. Se cada um, por ano, batizar de 10 a 15 anos, o mundo inteiro já está impressionado com a mensagem do advento. A cada ano. Vai fazendo o cálculo. Primeiro ano esse leva mais aos pés de Cristo. Irmãos, Estou pedindo para você fazer teologia, para você parar a sua vida, para você ir para a África. Não, estou dizendo Não é possível, irmãos, que nós não conseguimos influenciar uma pessoa. Não é possível, irmãos. Não me diga isso. Você está duvidando do poder de Deus através da sua vida, irmãos. Não é possível. Quantas histórias nós ouvimos que Deus ele age através do nada. Uma história me chamou muita atenção alguns anos atrás. Uma mulher analfabeta era campeã de dar estudo bíblico na sua igreja. Como isso é possível se ela não sabia ler? O que ela fazia? Chegava nos vizinhos e falava assim: oi Maria, tudo bem? Como você está? Então, você sabe que eu sou da igreja tal, né? E eu não sei ler, você sabe que eu não sei ler. Você me ajuda? Claro que te ajudo, vizinha. O que você precisa? Então, eu estou com esse estudo aqui que eu preciso fazer. Você lê ele para mim, por favor? Que eu não sei ler. E ela lia. Ah, e a resposta está onde? Está falando que está em Mateus 24. Você lê para mim a resposta, por favor? E ela lia a resposta. O que ela estava fazendo? Dando estudo bíblico, irmão, sem saber ler uma palavra. Genial, não é? Irmãos, Deus tem muitas formas e muitos caminhos. Às vezes nós impedimos o poder de Deus. No dia 3 de setembro desse ano, eu fui numa palestra da Marina Ertal. Marina Ertal foi a ganhadora do aprendiz número 6, aprendiz universitário. E ela contou uma história fantástica. Veio do Mato Grosso, sem perspectiva, tinha feito a faculdade de publicidade, e a proposta do aprendiz era algo muito atraente. A proposta era prêmio milionário, passava de 1 milhão, sem impostos, sem dedução de impostos, e mais um salário na casa dos 2 dígitos, salvo engano de 10 mil reais mês, e mais a sociedade na maior empresa de publicidade da época, que era a Young, a empresa do Roberto Justo. Te agradaria esse emprego, sim ou não? Sim ou não? É claro que sim, irmãos. Talvez muitos de nós pensassem: ei rapaz, será que não está precisando de alguém lá hoje não? Essa proposta levou mais de 100 mil candidatos a se inscreverem e participar. E quando eu olho para isso, eu faço um paralelo. Se viesse hoje aqui o diretor missionário dessa igreja e dissesse assim: irmãos, precisamos de pessoas para trabalhar na seara do Senhor. As bênçãos são ilimitadas. O ambiente ele é familiar, irmãos. O início é imediato e as vagas são ilimitadas. Não precisa se acotovelar em fila. Não. As vagas são ilimitadas. Qual das duas propostas teria mais êxito? A dos justos ou do diretor missionário? E nós dizemos ainda que queremos ir para o céu assim. Percebe a contradição? A incoerência? Precisam pensar, irmãos. Uma história que diz que uma senhora em Nova York subia os prédios da cidade entregando folhetos, fazendo trabalho missionário, famoso trabalho missionário que está morrendo na nossa igreja, infelizmente. 2 coisas estão morrendo na nossa igreja: trabalho missionário e JA. Eu não sei aqui, eu prego em muitas igrejas. Eu não sei aqui, mas em muitos lugares que eu tenho passado, JA praticamente não existe mais. JA, irmãos, para quem não sabe, JA é um culto oficial da igreja, está no manual da igreja. Ele não é um momento que eu já vi aqui, não, é um culto oficial, que nós estamos matando. Olha como nós somos bons em matar as coisas, né? Em acabar com as coisas. Desanimado, um povo desanimado, ou um povo fraco.
Alguém disse um dia, né, um pregador: se nós tivéssemos o fervor dos assembleianos, dos canela de fogo, talvez essa nossa igreja seria diferente. Estou dizendo que eles são melhores que nós, mas talvez rever algumas coisas, percebe? Essa senhora estava lá fazendo seu trabalho missionário, batendo de porta em porta. Ela chegou em um prédio. Quando ela foi bater na porta, ela viu a madeira nobre, bem trabalhada, aquela maçaneta dourada, ouro maciço. Ela olhou para aquilo e ela deu um passo atrás. Engraçado que nós temos o hábito de nos impressionar com coisas de alto valor, né? Eu não sei vocês, mas eu que venho de uma origem muito simples, eu vejo coisa de alto valor e fico todo bobo, fico todo bobo. A gente nunca viu coisa muito boa, né? E ali ela deu um passo para trás, fez menção para ir embora. O Espírito Santo falou com ela: volta lá. E é engraçado que a gente acredita que o Espírito Santo vai falar conosco de uma forma sobrenatural, né? A gente vai estar andando de noite, vai vir uma luz só em nós, a voz do Cid Moreira: meu filho, é você. A gente imagina essas coisas, né? Não, o Espírito Santo falou com ela: volta lá. Ela voltou. No que ela foi bater na porta de novo, a porta estava entreaberta. Ela empurrou a porta. Havia um homem na cozinha fumando e xingando, muito irritado, e uma senhora ao fundo, uma voz pedindo socorro. Ela ousadamente entrou na casa, foi até o cômodo, encontrou uma senhora desfalecendo, convalente, extremamente debilitada. Ela conversou com aquela mulher, se identificou como uma cristã, perguntou se ela precisava de ajuda. Ela saiu, voltou com ajuda e começaram um trabalho contínuo com essa mulher, estudando a palavra de Deus, prestando assistência médica necessária. O resultado foi: essa mulher desceu as águas, e no dia que ela se batizou, o seu marido também desceu as águas. Às vezes a obra não avança, sabe por quê, irmãos? Porque nós atrapalhamos a palavra de Deus, nós atrapalhamos o agir do Espírito Santo. Olha o que esse texto diz, e a gente está indo do meio para o final do sermão, e a gente combinou que vocês me dariam mais 10 minutinhos, ok? Olha aí, Romanos, a minha vista está me traindo. 10, Romanos 10, por gentileza. Romanos 10, versículo 13. Olha o que diz na minha versão, Romanos 10, verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a igreja diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu falar isso de forma contextualizada, não me entenda mal. Dentro do contexto de salvação, não precisa guardar nenhum sábado, não precisa devolver nenhum dízimo, não precisa seguir nenhum mandamento, não precisa vir a nenhum culto. No contexto de salvação, que é o que o texto está dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar será salvo. Quer um exemplo prático, bíblico? Os ladrões da cruz, um à esquerda, um à direita. Um aceitou Jesus, não devolveu nenhum dízimo, não foi a nenhum culto, não guardou nenhum sábado, e Jesus garantiu a ele, dizendo: em verdade te digo hoje que estarás comigo. Lembra, nós estamos isolando o contexto de salvação. Depois que somos salvos, aí sim, é necessário, para viver como salvo, viver o que o manual diz. E o manual ele preconiza devolução dos dízimos e ofertas, observância do dia do Senhor, e todas essas questões que nós temos como doutrina, ok? Eu não estou invalidando o que a igreja prega, mas no contexto de salvação, qualquer pessoa pecadora que entrar por aquela porta, invocar o nome do Senhor, ela será salva, ok? Mas o texto continua, ele diz, 14: como porém invocarão aquele em quem não creram? E ele continua, Paulo: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Como que as pessoas vão crer se não ouvem? Como que elas vão ser salvas se elas não creem? Como que elas vão crer se elas não ouvem? Paulo está criando um problema para a gente. Fala assim: olha, é maravilhoso, a salvação é pela graça, basta invocar que eles serão salvos. Amém, amém. Mas como que eles vão ouvir se eles não creem? Como que eles vão invocar se não creem? Como que vão crer se não ouvem? Ele continua: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Nós somos excelentes testemunhas silenciosas, que não prega e não fala e não testemunha nada para ninguém.
E se isso não fosse verdade, esses bancos não caberiam pessoas aqui. Nós somos talvez a pior geração de cristãos que já pisou nessa terra, sem compromisso, sem vontade, sem ânimo, sem sangue. E se eu estiver falando alguma heresia, me tirem do púlpito agora. E eu não estou dizendo da igreja aqui, essa igreja, estou falando da geração de cristãos. Aqueles que foram arrastados para as fogueiras e diziam assim, ou nega ou morre. Nós dizemos assim, e eles diziam assim, eu morro, mas não nego. Nos dias de hoje, talvez, se fosse dito para nós, ou tira a vestimenta ou morre, nós morreríamos vestidos. Ou abandona o trabalho ou morre, nós morreríamos empregados. A geração mais débil cristã que já pisou nesse solo. O texto continua dizendo, e como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir se nós não pregamos? Como, irmãos? O pastor Fernando Iglesias falou o seguinte, em um sermão dele recente, há 3 meses atrás, ele falou assim, eu acreditava que a pregação do evangelho viria pela internet, hoje eu não acredito mais nisso, porque a internet, algumas pessoas estão tirando o papel de pregar e terceirizando para a internet, para Novo Tempo e para sermões enlatados. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, nada substitui o calor do culto. Por isso que a orientação bíblica é, não deixe de congregar-vos. E sabe quem atestou isso para nós? Pandemia. Quantos irmãos nos deixaram após a pandemia? Porque a gente criou o culto online como uma solução, mas ele revelou que nós somos frágeis. E aqueles que não estavam tão arraigados e tão enraizados na fé, eles caíram e não voltam mais. Você conhece alguém? Posso ver as mãos? Percebe? Percebe? O momento em que nós vivemos, o tempo em que vivemos. Eu preciso terminar, desculpa. Vou contar essa última história e a gente termina. Eu disse para vocês que eu morei e trabalhei em Mauá durante muito tempo. Trabalhei na indústria por 8 anos. Na região onde eu trabalhava, se chamava Sertãozinho. É lá depois do ABC, ali de Santo André, Mauá, aquela região. Sertãozinho é reconhecido por uma área de pequenas empresas de pequeno porte. E perto de onde eu trabalhava, tinham 2 CDPs. Um CDP para maiores infratores e um CDP para menores infratores. A distância de um para o outro era em torno de 300 a 400 metros. E havia um ponto de ônibus na frente de cada CDP. Era uma quarta-feira, havia o culto de quarta-feira. E lá nós tínhamos o hábito de sempre estudar o livro do ano antes de entregá-lo. E nós iríamos estudar mais um capítulo do livro naquele culto de quarta-feira. Eu levei o meu livro para o trabalho, porque o meu chefe já havia me comunicado que naquela quarta-feira ele ia precisar que eu fizesse hora extra até às 19. O culto lá era às 20, então eu levei o meu livro para já ir lendo o livro na volta do trabalho para a igreja. Tudo certo. Na região, quando dá 19 horas, não tem movimento quase nenhum, porque é uma área fábrio, não tem casas. Então passou o movimento da saída das empresas, fica praticamente desértico. Esse é o contexto. Saí da empresa, peguei o meu livro, fui para o primeiro ponto, embarquei no ônibus, só tinha eu no ônibus, irmãos, 19h15 aproximadamente, só havia eu no ônibus. Sentei no último banco, à direita, do lado do vidro, atrás daquela saída do ônibus, sozinho, tranquilo. O ônibus avançou, parou em frente ao CDP para menores infratores, subiram 3 jovens, falando todo tipo de palavrão que você pode imaginar, até os que você não imagina. Muito irados, muito revoltados. Agora é nós, e nós vamos fazer, e acontecer. E esses jovens entraram e sentaram onde, irmãos? Do meu lado. E eu pensei, morri, estou morto, não vou ver minhas filhas, não vou ver minha família. Falei, meu Deus, acabou comigo. Eles entraram, sentaram do meu lado. E o Espírito Santo me incomodou, falou assim, Elton, fala com eles. E eu pensei, mas vou falar o que para eles, Senhor? E eu comecei uma luta com Deus, sabe? Se eu falo o que para eles? Sabe quando a gente sabe o que tem que fazer e o Espírito Santo está te incomodando a fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, e você fica mais dando uma de João sem braço? Essa expressão ainda é válida ainda? Expressão da nossa época, né? João sem braço, que é, oi Senhor, é comigo? Jonas, sabe? Vai para cá, Jonas vai para lá. Não, querido, é para cá. Elton, fala com eles. Senhor, vou falar o que? Elton, fala com eles.
E assim, e essa angústia foi me tomando. Elton, fala com eles. E aí chegamos no centro da cidade, no desembarque do ônibus. E aí sabe essas desculpinhas que nós damos para amortizar a mente? Ah, Senhor, infelizmente chegamos no destino. Eu até ia falar com eles, mas o senhor sabe como que é, né? Desembarcamos, foram embora, que pena. Para ir para onde eu morava, o Jardim Oratório, tinha duas opções de ônibus. O Jardim Oratório, que ele dava a volta por todo o bairro, por toda a comunidade, e o Sônia Maria, que ele ia direto pela avenida. Eu olhei no relógio, eu pensei, se eu for de Sônia Maria, eu vou atrasar para o culto. Se eu for de Oratório, eu vou atrasar para o culto. Vou de Sônia Maria, diretão. Desço na avenida, subo 5 minutinhos caminhando, chego na igreja. Eu subi no ônibus, quem estava lá? Os 3 irmãos. Eu sentei naquele banco único do lado do cobrador, sabe? Eu falei, quero ver ele sentar aqui agora. E de novo o Espírito Santo veio falar comigo. Elton, fala com eles. O Senhor, Elton, fala com eles. E essa voz foi comigo. Elton, fala com eles. Eu falei, Senhor, eu vou falar. Elton, fala com eles. Senhor, eu não sei o que falar. Elton, fala com eles. Faltavam 2 pontos. Eu levantei, peguei o livro e falei, Tó, para você. Aí ele, ô irmão, para mim. Eu falei, esse livro fala de esperança. Lembra aquele livro, Ainda Existe Esperança? Que a plantinha nascia da terra seca. Ele, caramba, que legal. Eles começaram a brigar. Não dá para mim, não dá para mim, não dá para mim. Aí eu falei assim, estou indo para a igreja, posso orar por vocês? Aí ele falou assim, ô irmão, por favor, ora por nós, estamos precisando tanto de uma intervenção divina, a gente precisa tanto de Deus, irmão, você não faz ideia. Ele falou, naquele momento ficou claro para mim, sabe por que a obra de Deus não avança? Porque eu sou covarde. Deus não pediu para eu batizar aqueles jovens, irmãos. Era uma palavra, era entregar um livro, era talvez indicar para eles um salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma coisa simples, porque a obra não é minha, não é sua, obra é de Deus. Ele quer te usar como um canal poderoso, mas se você não se permite, como é que Ele faz a obra, irmão? E ali ficou claro para mim que nós precisamos deixar Deus nos usar e parar de atrapalhar Deus, irmãos. Parar de atrapalhar Deus. A minha oração naquele culto de quarta foi: Senhor, coloque alguém mais habilitado no caminho desses jovens, mas não deixe eles se perderem, Senhor, porque eu fui covarde, eu reconheço, mas não deixe esses jovens se perderem a despeito da minha covardia. E a partir daquele momento eu parei de ser covarde, irmãos. Durante muito tempo eu fui o cristãozão da família. Já aconteceu com você? Olha lá o cristãozão, o que não come carne. Olha lá o que não trabalha, chegou o que não trabalha no sábado. Olha lá o que não come carne. E durante muito tempo a gente passou de motivo de chacota. A tia da minha esposa, sempre tem uma tia rica na família, né? A tia rica da minha esposa sempre fazia o Natal na casa dela. E adivinhe, quando ia se aproximar da meia-noite, ela fazia uma roda no fundo da casa dela, com aproximadamente 30, 40 familiares. E para quem que ela pedia para orar? Ela começou a enxergar em mim um agente de Deus. E eu orava mesmo, respeitando as religiões. Cada um é de um segmento, cada um é de um operador, né? Tem TIM, tem Claro, tem Vivo. E a gente fazia uma oração lá, abençoava a todos. Não se envergonhar, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 9, 26. Não precisa abrir não, depois você lê em casa para a gente ganhar tempo. Jesus vai dizer assim: quem se envergonhar do Filho, quando Ele voltar, Ele também se envergonhará desses. Resumidamente, não tenha vergonha de pregar a palavra de Deus, irmãos. Não se envergonhe. Paulo vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Não se envergonhe de coisas que salvam. As pessoas no mundo fazem coisas de se envergonhar e não se envergonham. Já ouviu falar no tal de NPC? Jovens, cadê vocês? Já viram o NPC? Já viram. Eu sei se vocês conhecem, ela ali, ó. Adultos, você não sabe o que é NPC? NPC é uma live no TikTok, onde os jovens abrem. NPC significa personagem não jogável. É uma sigla em inglês traduzida, que significa que ele se veste de um personagem e ele reage a estímulos que a audiência manda para ele. Então, se mandar uma cenoura, ele simula cenoura. Se mandar um outro estímulo que é café, ele fica café. No nosso caso seria cevada. E fica repetindo, irmãos, esse movimento por 4 horas. É um processo de idiotização das massas.
E uma jovem falou assim, fez um vídeo falando assim: olha, eu não me envergonho não, porque em 4 horas de live eu estou tirando em torno de $200 e está pagando as minhas contas. O mundo não se envergonha de coisa idiota, e a gente tem vergonha de pregar o evangelho, irmãos. Não faz sentido isso. E essas pessoas, quando vão para o mundo e quebram a cara, para onde que elas voltam depois, irmãos? Fala para mim, para onde que elas voltam? Para onde elas voltam depois, irmãos? É para a casa de Deus, é para a igreja. Ela vem para o seio do Pai, daqueles que tanto criticavam, porque aqui há um vazio que só Deus pode preencher. Não quero te cansar mais, eu quero concluir, eu quero convidar essa maravilhosa equipe de louvor para encerrar. Eu quero te motivar com esse texto a participar dessa obra. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, Deus diz o seguinte para o profeta: a quem enviarei? Eu pergunto hoje para Iás de Pari, quem que Deus vai enviar, irmãos? Deus diz assim: quem há de ir por mim? Louvado seja Deus. Que bom seria se nós nos levantássemos essa manhã e disséssemos assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, eu não tenho distância, eu não tenho clima, eu não tenho nada que me atrapalhe, nada que me impeça. Eu vou. Mas não eu vou só de musiquinha, eu vou da prática. Porque nós somos muito bons em encenar, em cantar um hino que a gente não faz ideia do que significa. Eu vou na prática. É eu sair do culto hoje e mandar uma mensagem para o irmão que não está aqui: irmão, cadê você? Senti sua falta, estou orando por você. Eu vou de orar por aqueles que estão afastados, por visitar eles. Eu vou por aquele que está na rua e oferecer um estudo bíblico. Eu vou na prática. E deixar de ser o eu vou de hino e apenas de cara, de máscara, de achismo, de teoria, de um cristianismo raso, que não arranha nem a superfície. Deus está chamando uma geração de cristãos para fazer a diferença num mundo que está doente, contaminado. Seja você jovem, criança, médio ou adulto, Deus tem espaço para todos. Você pode pregar o evangelho na sua rede social, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. Deus está te chamando, e Ele diz para Iás de Pari hoje: ei, quem há de ir por mim? Deixa de ter vergonha de pessoas que nem ligam para você. Deixa de se encabular por pessoas que nem vivem a tua vida, não pagam as tuas contas. Responde a um Deus que cuida de você diuturnamente, e como diz lá no Salmo, enquanto você dorme, Ele cuida de você. Deus está te chamando, Iás de Pari, para ser a diferença, para que esses bancos sejam preenchidos pelo poder de Deus, mas que você seja um canal de bênção. Enquanto o ministério de louvor, isso aqui é um ministério de louvor, não é uma banda. Enquanto eles cantam, se você sentir que Deus está te chamando, se coloque em pé, que eu quero orar por você. Não responda ao meu chamado, não fique de em pé só por causa das minhas palavras, mas sim entendendo que Deus te chamou para uma missão e que você é um agente. Salomão vai dizer: é melhor não votar do que votar e não cumprir. Se coloque em pé sabendo que é a Deus que você está respondendo, não as minhas palavras. Mas não deixe, irmãos, de experimentar essa bênção, que ser um canal de bênção nas mãos de Deus. Vamos louvar.